seja bem-vindo, muito boa tarde para você. São 16 horas em São Paulo, Conectado está no ar com a nossa edição semanal de esporte. E nos nossos estúdios já está o jornalista William Lopes. Mais uma vez, William, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, boa tarde. Muita coisa para a gente falar a partir de agora aqui no nosso Conectado. Os fatos mais importantes do final de semana esportivo você acompanha a partir de agora no Conectado, que já está no ar. Bom, William, começamos com um líder que parece incontestável, né? Melhor ataque, melhor defesa do campeonato. Esse é o Corinthians, que na manhã de ontem levou mais de 40 mil torcedores à sua arena e venceu o Joinville por 3-0. William, antes dos lances do jogo, uma pergunta fácil. Alguém pode parar o Corinthians ou é muita pretensão essa pergunta? Pergunta fácil. Eu acho que existe possibilidade do Corinthians perder ponto, perder jogo, sem dúvida nenhuma. A gente está vendo situações muito complicadas no campeonato. O último colocado, que é o Vasco, tirando ponto de time, 2 vitórias seguidas. Mas o Corinthians, o que vem acontecendo com o time, que está mantendo uma boa regularidade. É o que menos oscila no campeonato. Se conseguir manter, tá bom, né? Se mantiver isso aí, vai chegar e vai ser campeão. Porque os números estão mostrando que é para ser campeão brasileiro. Uhum. É o melhor ataque, é a melhor defesa, é o melhor saldo de gol do campeonato. Então, são números que fazem diferença, né? Então, nós temos aí esse jogo com 42 mil pessoas no estádio. O Corinthians realmente criou grandes chances, não jogou aquele futebol maravilhoso, mas fez o suficiente para conseguir vencer de 3-0, uma vitória convincente, inclusive, né? Não foi um espetáculo. Jogou bem. Porque o Corinthians não está dando espetáculo, o Corinthians está jogando realmente para ganhar. Está sendo muito determinado. O Malcom fez esse gol. Mais um recorde de público, como eu estava dizendo, 42 mil pessoas no estádio. O Wendel fez o segundo do Corinthians nesse toque aí de pé direito. E depois o Wagner Love, que havia perdido 2 chances, acabou marcando o dele no final do segundo tempo. Ou seja, 3-0, é o melhor ataque, é o Wagner Love que partiu para o ataque, bateu consciente, gol de artilheiro, bateu lá no cantinho, 3-0. Grande vitória. E repito, Silvio, é o time que está menos oscilando. Quem mantém essa regularidade chega a ser campeão. Tem muito campeonato ainda nesse segundo turno, não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser campeão. Mas, se mantiver essa regularidade, ninguém pega. O que não pode é perder justamente isso, né? Já são 17 partidas de invencibilidade. E só lembrando que nessa quarta o Corinthians enfrenta o Inter no Beira-Rio. É verdade. E eu acrescentando aqueles números que eu estava dizendo, além de melhor ataque, tem também o maior número de vitórias e o menor número de derrotas. Além do saldo de gol e a grande campanha como líder do campeonato, com 5 pontos aí, que abriu de novo diante do Atlético Mineiro. Bom, é só fazer lição de casa, né? Sem dúvida, e lá tá fazendo bem, né? Ganhando em casa todos os jogos. É, isso aí. Bom, na perseguição ao líder temos o Atlético Mineiro e o Grêmio, como veremos mais tarde na classificação. Entre os paulistas, 2 estão bem próximos do G4, mas São Paulo e Palmeiras patinam por inconsistência e oscilam entre grandes exibições e derrotas inesperadas, o que não pode no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada, os 2 venceram, começando pelo São Paulo, William. Parece que quando o Osório acerta a mão, o time joga bem e pode vencer até uma partida difícil, como contra o Grêmio em Porto Alegre. Sem dúvida. E você viu o gol do Pato? Que coisa maravilhosa, que grande fase. Tá merecendo chegar na seleção brasileira. É que o Pato já esteve lá com o Dunga na seleção e aí ele se queimou um pouco porque também não jogava bem na seleção. Tem que pensar em todos os lados e analisar de todas as formas. Mas independentemente disso, o Pato merece uma outra chance na seleção. Ainda mais com a falta de atacante que a gente tem, que a gente não acerta. Esse gol foi do Rogério, uma grande vitória, uma vitória maiúscula. A primeira derrota do Grêmio na sua arena nesse Campeonato Brasileiro. Então, realmente, o time jogou muito bem. E é aquilo que a gente estava falando, essa palavra a gente vai falar muito no Campeonato Brasileiro, e a gente já vem falando há muito tempo, oscilação, né? O São Paulo tomou de 3 do Santos, um passeio do Santos, porque não jogou nada. Aí chega um outro jogo, o São Paulo joga como um time que vai brigar para ser campeão. E por que oscila tanto, assim, na sua opinião? Para mim, o então, Osório... Não está tendo uma linha de conduta, Sem dúvida. O Osório é um bom técnico, mas ele ainda está fazendo muitas experiências que algumas não estão dando certo em algumas situações. O São Paulo foi brilhante, jogou muita bola, conseguiu ganhar de um time que está lutando por título, está tentando chegar aí perto do Corinthians, e realmente o São Paulo foi muito bem nessa partida. E se mantiver agora uma regularidade atrás de bons resultados, pode melhorar muito mais a situação. Mas é aí que peca o São Paulo.
cai a hora que não tem que cair. Bom, vamos falar do Palmeiras? Vamos lá. O Palmeiras jogou na noite de sábado e venceu o Figueirense com tranquilidade num duelo que chamou a atenção pela pouca presença de público nas arquibancadas. O Palmeiras é recordista nessa estatística, mas levou apenas 22 mil torcedores no sábado, que é o menor público do time no campeonato até aqui. Também estava um frio, hein? Uma chuva danada. Você viu que o que é o costume, né? Acostumamos com um ótimo público na Arena do Palmeiras. Quando a gente fala de 22 mil pessoas, é pouco. É pouco. Não é pouco. Frio, né? Muito frio em São Paulo. Chuva forte. Chuva, um dia terrível nesse aspecto. E aí você coloca ainda 22 mil pessoas para assistir Palmeiras e Figueirense, sendo que está tendo muito jogo na Arena. Né? Tá bom, né? Foi ótimo público, na minha opinião. E realmente nós estamos vendo aí, Zé Roberto fez esse gol de pênalti, o Palmeiras ganhou 2-0, grande resultado, sem dúvida nenhuma, nessa briga do Palmeiras, que também, para você ter uma ideia com relação a dados, o Palmeiras não tomou nenhum gol nesse jogo, mas há muito tempo vem tomando gol. Então, esse foi um diferencial nessa partida. Muito bem. A próxima rodada do Palmeiras enfrenta o Fluminense. Fluminense, jogo difícil, mas boa chance para o Palmeiras de repente conseguir um resultado fora bom, porque o Fluminense vem muito mal no campeonato, com 6 resultados que não seja a vitória, 6 tropeços dentro do campeonato, o time caiu muito na tabela de classificação, foi para 11º e realmente está devendo muito o time carioca. E o Palmeiras pode aproveitar essa situação do time do Fluminense. Tá bom, então vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com a surpreendente, faltou falar dele, surpreendente derrota do Santos, que estava indo tão bem, um instante só, até já. Conectado está de volta, recebendo o jornalista William Lopes para falar do que de melhor aconteceu no final de semana esportivo. Bom, para a gente fechar o grupo dos 4 grandes de São Paulo, falamos agora do resultado negativo do Santos no Brasileiro. O time não perdia há 13 jogos e foi derrotado ontem em Campinas por 3-1 para a Ponte Preta. William, será que o encanto do peixe acabou junto com a boa fase de Lucas Lima? Acho que não. Lucas Lima está jogando muito bem, foi para a seleção. É verdade que tem jogador que quando chega na seleção brasileira volta diferente, volta com outro ritmo aos clubes. O que será? Tá lá no emocional, o cara já atingiu, o jogador atingiu o auge que é no Brasil, né? Depois é um futebol internacional, uma transferência para o futebol de fora. Mas aí ele volta para o clube dele e às vezes sente essa diferença, tem isso. Aí foi um grande jogo, uma grande vitória para o time da Ponte Preta, que não ganhava há 6 jogos. Imagina. E o Santos não perdia há 13. Então a Ponte ganhando em Campinas, ótimo. Pois e a Ponte vinha em queda livre no Campeonato Brasileiro, somou esses 3 pontos diante do Santos, que estava querendo chegar no G4, né? E o Ricardo Oliveira não fez gol, quando ele não marca, o Santos realmente também fica devendo, e 3-1 no placar, grande vitória maiúscula. Mas o que você acha que aconteceu? Um vacilo. Primeiro que o primeiro tempo da Ponte Preta foi muito bom, e aí fez a diferença no jogo. Tá. Psicologicamente falando, já entrou para vencer. Esse primeiro tempo foi fundamental. E depois a Ponte soube administrar essa situação. E o Santos ficou devendo o futebol também. Né? Até o próprio Lucas Lima, que voltou da seleção e voltou ainda não rendendo o que a gente sabe que costuma render. Mas o Santos desperdiçou uma chance aí de somar pelo menos um pontinho fora de casa, naquela somatória que a gente faz aqui, né? Empata fora, ganha em casa. De repente você vai conseguindo chegar no Campeonato Brasileiro no G4. Mas é aquilo que você falou, não pode... Tudo bem, perdeu uma, mas não pode... No campeonato de pontos corridos, não pode ter essa estabilidade de derrotas, se é que pode se dizer assim, né? Fazia 13 jogos que o Santos não perdia. Então, vinha numa maravilhosa reação, né? Porque estava na zona do rebaixamento lá no começo do campeonato. Então, houve essa reação, foi fantástica. Perder um é absolutamente normal. O Corinthians é líder, pode perder a qualquer momento, né? Mas agora é retomar a vitória. E pega o Atlético Mineiro em casa, hein, Silvio? Aí, como é que vai ser o Galo na Vila? Imagina se o Santos ganha e ajuda o Corinthians. É claro que também... É bom você falar agora que a gente vai ver a classificação. Vamos ver, porque o Corinthians... A gente vai ver, depois a gente vai comentando. Vamos ver então a classificação do Brasileiro depois de 25 rodadas. O líder Corinthians soma 54 pontos, 5 a mais do que o Atlético Mineiro. O terceiro é o Grêmio. O Flamengo é o quarto e segue à frente do São Paulo por ter mais vitórias. E aí temos um grupo que sonha com a vaga no G4. Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Inter e até o Sport fazem parte desse grupo, William.
Pois é, tá muito claro que a briga vai ser muito boa para chegar no G4, nessas aquelas duas vagas ali, ó, Grêmio e Flamengo. Acho que até o Grêmio tá bem ainda. De repente, a quarta colocação, todo mundo vai brigar ali, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, até o próprio Atlético Paranaense, o Santos está querendo chegar. Enfim, vai ser uma briga boa ali. O título tá desenhando para os 3 primeiros mesmo, o Corinthians, se mantiver essa regularidade, vai chegar, porque os números são impressionantes. Olha lá, o melhor número de vitórias, o melhor saldo de gols, tudo que eu falei no começo do programa, vai muito bem. E aí essa rodada é muito importante, porque o Corinthians pega o Internacional fora, dificílimo, né? E o Santos enfrenta o Atlético Mineiro, também outro jogo dificílimo para os dois que estão aí lutando pelo título. Você falou que pode ajudar o Corinthians. Pode, assim como o Inter pode ajudar também o Atlético, né? Não dá para vacilar nessa época no Campeonato Brasileiro. Bom, virando a página, vemos que o Fluminense está em queda livre e tem 34 pontos, mas segue à frente de Ponte Preta e Chapecoense. Aí começa a região dos times que fogem do rebaixamento, como Cruzeiro, quem diria, né? Com 29 pontos, e o Goiás, que soma 28. Figueirense e o primeiro na degola, né? O Curitiba, somam 27 pontos. Avaí, Joinville e o Vasco em recuperação, que somou 2 vitórias seguidas, completando a tabela. A gente vê aí, ó, o Vasco, 2 vitórias seguidas. É a chance do Vasco dar uma mudada nesse panorama, né? É o momento da motivação, então 19 pontos. Se continuar uma fase boa, vai subir ali, mas a situação é muito difícil para chegar até a 16ª posição. Olha a diferença, de 19 para 27 que tem o Figueirense, né? É uma briga muito boa, que é outro campeonato aí, a briga pelo rebaixamento, e esses 4, juntamente com o Figueirense, Goiás, vão brigar para não cair, sem dúvida nenhuma, 6 aí para 4 times que caem. Muito bem, vamos encerrar aqui falando de um assunto que deve acontecer amanhã. A defesa de José Maria Marinho, lembra-se dele, o ex-presidente da CBF, que foi preso na Suíça? A defesa aguarda para essa terça-feira a decisão da Justiça Suíça sobre a extradição aos Estados Unidos. Caso a extradição seja confirmada, a expectativa da defesa é que Marinho fique ainda algumas semanas em regime fechado para depois ser encaminhado para a prisão domiciliar enquanto dura o processo, o que já acontece com o empresário J. Ávila. Marinho teria de negociar uma multa milionária para sair do regime fechado. E nesta segunda, a Procuradoria-Geral da Justiça norte-americana, a procuradora, melhor dizendo, Loretta Lynch, revelou que uma nova fase da investigação começa nessa semana com novas prisões e o aprofundamento do caso sobre a corrupção na FIFA. O que a gente pode esperar a mais, William? Precisa desse dinheiro que é muito grande, mas quando se fala em dinheiro, a gente vai ligando algumas coisinhas aqui no futebol brasileiro, pode ser que dê certo, né? CBF, enfim. Então, tudo que a defesa do Marinho quer, né? Pelo regime não fechado, né? Então, como o J. Ávila, como você mesmo disse. Agora, a luta continua nesse aspecto para conseguir. Deu para provar que lá fora as coisas funcionam. Uhum. Você viu quanto tempo o Marinho já está preso? Já está. O ano está passando e o Marinho continua preso. E o medo que ele tem é de ir para os Estados Unidos. Ele não quer ir, né? Exatamente. Ele não quer ser extraditado. Exatamente. Uhum. Agora, não seria um belo exemplo para a gente trazer isso para cá, para moralizar muita coisa que a gente vê aqui de errado? Aqui o que a gente viu, só para encerrar, é que a CBF não pode, ninguém pode entrar nos contratos, sigilo bancário, enfim, não pode ser mexido em nada. Que força que tem a CBF, hein? Muita força. Ninguém entra lá não, aquilo é um bunker, é uma fortaleza aquilo lá, não é? É complicadíssimo. A seleção, inclusive, que tem eliminatória agora, né? Então, acabaram os amistosos, vamos ver como é que a seleção dentro de campo vai reagir, porque nos amistosos vem muito bem. Aí chega a competição, o time desliza, né? Vamos ver. Assim como a CBF, que desliza algumas vezes também, ou muitas vezes. Tá bom, William, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Boa semana, a gente se vê aqui no Conectado. Essa edição do Conectado fica por aqui. Eu volto às 5 da tarde. Até já.